Nós estamos em direto já. Saudações fraternais a todos que nos acompanham neste dia, nesta quinta-feira, 22 de outubro. Daqui quem vos fala é o vosso irmão Max Mário, do canal Tempo de Salvação. Nós estamos agora aqui com o nosso convidado, Oliveira Paulo. Oliveira, boa noite. Consegue me ouvir? Alô? Eu penso Sim, que a minha Oliveira, internet... Ou a minha internet ou a sua não está boa, eu não tinha isso bem. Não consegue me ouvir? Não consegue me ouvir em condições? Eu consigo te ouvir, mas com cortes. Opa, que mal, que mal, que mal. Eu tive dificuldades há 10 ou 20 minutos, tive dificuldades agora com a internet, porque era suposto eu usar a TV Cabo e a TV Cabo cai exatamente 20 minutos atrás, então estou a usar o Unitel. Estou a usar a internet da Unitel para efetuarmos essa live. Eu não sei se a Unitel é que está já a criar constrangimentos. Não sei se é a Unitel que está a criar os constrangimentos ou então... Mas consegues ouvir-me bem? Consigo perfeitamente. Perfeitamente. Ok, se consegues ouvir-me bem, eu Sim, acho que vamos acho que começar. podemos. Certo, certo. Pessoal, eu queria fazer mais uma vez a apresentação do nosso projeto, né? O canal Tempo de Salvação começou agora com um trabalho de lives, não é? Às quintas-feiras teremos 7 lives dentro do tema 7 áreas de influência. E, infelizmente, na quinta-feira passada nós não tivemos o nosso convidado por razões alheias à nossa vontade, mas hoje estamos cá com Oliveira Paulo, que vai falar-nos sobre educação, não é? Como é que nós podemos influenciar o setor da educação, os sistemas de educação, não apenas em Angola, mas em todo o mundo. Que contributo os cristãos podem dar aos sistemas de educação. E decidimos convidar Oliveira para falar sobre este tema com alguma responsabilidade. E, Oliveira, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por aceitar o desafio de estar aqui conosco. E, sem mais delongas, nós queremos passar-lhe a palavra para então começar a fazer a sua introdução. Olha, muito obrigado pelo convite. Alguns chamam-me de Clemente, porque é o meu primeiro nome. Então, como há um grupo de pessoas a chamar-me bastante de Clemente, então é bom fazerem aqui que meu primeiro nome de facto é Clemente. Ok. Os mais da família que me chamam de Oliveira. Então, sim, quando estamos no ar é bom. Alguém vai achar estranho que a identidade é diferente. Certo. Então, é bom seguirmos em formato de perguntas e respostas. Acho que eu me sentiria mais fácil, mas acho que seria uma boa metodologia. Mas claramente que a educação é uma coisa que preocupa a todos, né? E nós não estamos aqui a dizer certo. que domesticar um cão, um gato, e com mecanismos repetitivos e o animal vai pegar aquelas funções e vai gravar na sua memória e vai passar a fazer conforme nós nos ensinamos a ele. Educar os humanos é muito mais complexo, né? Os seres humanos têm a capacidade de raciocinar, de criar os seus caminhos lógicos, e chega um momento que querem ter vontade própria, querem colocar aquilo que eles entendem em prática, querem experimentar, e é muito mais complexo. E claramente que até hoje continuamos nessa tentativa de buscar o melhor meio, a melhor forma. Bom, acho que existem várias abordagens, vários caminhos,
mas eu sou daqueles que entendem que o melhor caminho é o caminho da prática, o caminho em que se faz fazendo, né? Ensina-se, mostra-se a direção, mas já, né? E porque um grande problema, um grande desafio para esta geração é que os nossos modelos de educação são teóricos. E certo. como não, os nossos sistemas, por exemplo, de ensino nas escolas, você vai, senta numa cadeira, aprende uma série de teorias, depois você não sabe como certo. Não há um desenvolvimento de modo integral da pessoa. Então, o que causa é você se torna adulto, os anos vão passando e há uma série de deficiências, há uma série de aspectos que não foram desenvolvidos em você e depois, quando mais você precisar, eles começam a falhar. Então, certo. um pouco disso, né? Certo. Mas vai fazer perguntas que acho que é melhor. Boa. Na verdade, a minha preocupação é, enquanto profissional de educação, nós temos visto pouca repercussão, não é? Ou pouca manifestação da nossa fé enquanto cristãos no seio das escolas, não é? Não cristianizar as escolas, mas impregná-las do ponto de vista de valores, do ponto de vista de atitudes. Existe um déficit até por nós, né? Por muitos de nós cristãos, e temos dificuldades em manifestar a nossa fé, nas escolas. Houve uma pesquisa que foi feita, 50% de jovens que vão para as universidades, jovens cristãos que vão para as universidades, as grandes universidades do mundo, acabam por negar a sua fé, acabam por retroceder e o mesmo não acontece, por exemplo, com muçulmanos, não é? Os muçulmanos entram muçulmanos para as universidades e saem muçulmanos. Os cristãos não. Será que a nossa fé é inconsistente? Será que existe algum erro nos ensinos em nossas igrejas que faz com que os cristãos sejam inconsistentes em permanecer na sua fé e em contagiar, em atrair outras pessoas? É como aqui está a falhar, nunca sei se terminaste. A tua imagem, sim. A tua imagem ficou bloqueada, então não sei se terminaste. Mas, assim, uma coisa é a nossa fé cristã é completamente diferente. A cristandade não é exatamente um modelo, um conjunto de códigos, não é um conjunto de regras que você passa a cumprir e se você é punido em função de desrespeitar uma ou outra. Não é exatamente isso, embora também tenha isso. Ela não funciona assim. Se você olhar, comparar como você colocou ali com a religião, o mundo islâmico é um conjunto de regras. Aquilo aqui existem aspectos, inclusive, de pressão social, que se você não cumprir, você sofre repressão, você perde alguns direitos. Há uma cadeia sistêmica nisso, você não tem como, você fica aprisionado no sistema. É muito diferente do... E o cristianismo é que na fé cristã nós trabalhamos com a liberdade, com a nossa capacidade racional. E essa liberdade nos permite tomar qualquer caminho. Nós não podemos obrigar ninguém. Então, o princípio da liberdade aqui é muito forte na nossa fé.
Agora, é verdade que os modelos de educação que nós temos usado não são os melhores. Porque, por muito tempo, Certo. nós também procuramos ensinar regras, procuramos ensinar formatos que acabam tendo vamos dizer assim, verdade relativa nisso. Certo. O que causa é que, na conjugação com a própria liberdade própria do cristianismo, você, nesse sentido, acabamos ficando perdidos. De um lado, você abre para que a pessoa exercite a sua liberdade, exercite a sua liberdade e a sua capacidade racional de construir o seu próprio pensamento. Do outro lado, queremos trazer sistemas fechados e com uma série de regras claramente temporais, e que isso não funciona. E os modelos que nós, muitas vezes, como igreja, temos criado, claramente que não funcionam. A pessoa cresce em sistemas fechados, mas quando atingir uma certa idade e começar a usar mais a sua capacidade racional, entende que tudo aquilo que aprendeu não faz sentido, ele vai para outro caminho. Então, nós temos esse problema. Ok. Oliveira, eu tenho estado a analisar, do ponto de vista histórico, as maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos, não é? O caso da Universidade de Harvard, da Universidade de Yale, tem marcas de cristãos, apesar de elas não serem teologizadas, não é? Mas elas foram fundadas sobre bases cristãs. Por exemplo, se olharmos para o ensino público, a configuração do ensino público conforme nós temos hoje, foi uma iniciativa de João Calvino, né? Uma vez que quando o ensino estava aprisionado na classe aristocrática, João Calvino fez questão de romper com as barreiras da aristocracia e tornou assim o ensino público configurado conforme nós temos hoje. Será que o engajamento de cristãos na causa da educação faz com que os sistemas de educação ganhem certa qualidade, não apenas do ponto de vista investigativo, mas do ponto de vista moral? Bom, deveria, né? Deveria, mas não sei. É também muito relativo, não sei. Porque o facto é o que nós temos hoje. Eu acho que o balanceamento o balanceamento entre fazer com que as pessoas desenvolvam a sua fé, as pessoas construam os seus pensamentos dentro de uma matriz cristã e que desenvolvam os seus princípios e que mais tarde ela própria vai vincular as virtudes cristãs e manter uma certa ética, esse tipo de modelo é que não foi muito bem estabelecido e não foi muito bem desenvolvido. Então, a maior parte das pessoas, como as escolas elas não conseguiram desenvolver essa capacidade das pessoas. Por exemplo, o formato mais fácil de pensar o melhor, se hoje abrir uma escola cristã, dizer que a escola é cristã, o que ele vai colocar lá como cristã? Em vez de criar um mecanismo, e às vezes tem uma disciplina, como é que chamam essas disciplinas? Devocional. Religiosa, né? Religiosa, atividade cristã. Sim. Mas você vai ver o que eles ensinam ali. Eles não ensinam a pensar. Eles ensinam você a criar os seus próprios pensamentos baseados nas virtudes cristãs. Não, eles te colocam um quadro de regras e te obrigam você a cumprir. Mas isso só funciona durante algum tempo, depois não funciona mais. É só
uma criança começar a voar e começar a pensar pela sua própria cabeça, que ele quebra isso. Então, e por isso que eu digo que é o modelo que se construiu isso. E você não vê, não encontramos na nossa sociedade modelos educacionais evolutivos que foram se adaptando com o tempo, as abordagens mudaram, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, as liberdades, a liberdade de expressão mudou, a relação pai e filho mudou. Então, há uma mudança muito grande na sociedade, em alta velocidade. Mas os modelos educacionais pararam no tempo, não se adaptaram. Então, conclusão, eles não são eficazes para responder ao atual momento. Simples assim. Ok. As nossas escolas, ou seja, os missionários, muitos missionários, desde católicos até evangélicos, quando vieram para Angola, eles começavam os seus trabalhos com 3 pilares, não é? Começavam com igreja, um posto de saúde e uma escola. Esses 3 pilares foram fundamentais para a imposição, para a implementação das missões que nós temos hoje, pelo menos da maneira conforme elas estão configuradas. Será que nós poderíamos ser mais eficazes em evangelizar as comunidades através deste modelo? Não. Não podemos considerar esse modelo como uma constante. Hoje, as realidades são muito diferentes. Eu pensei que só na minha casa que gritam, afinal, os gritos estão vindo da tua casa. Podemos continuar? Estás aí? Já regressou? Desculpe, tive que sair num instante. Tive que sair um instante para resolver uma situação rápida. Mas pode continuar. É pode isso continuar. É isso que dá gravar em casa com os filhos. Isso é que é família. Pois é. Pois. Exato. Então, certo. Dizia que o modelo passado já não vinca, não é? Eu estou a te ouvir com bastante corte, sabes? Eu não consigo ouvir o que diz. Mas eu consigo ouvi-lo, Quando eu não estiver a ouvir, eu vou fazer um sinal, portanto pode continuar. Não, o problema é que nem a imagem fica travada, né? E a imagem fica travada e eu não consigo ouvir, ele vem com muito... Mas eu vou tentar entender as tuas entrelinhas, né? Pois, e então, essas nossas escolas cristãs, elas têm essas matérias, há um quadro obrigatório, tem que ser isso, tem que fazer isso, não pode aquilo, não pode, só isso, aquilo. Mas esse modelo de ensino morreu há bastante tempo. Claramente que os missionários, quando chegaram aqui, usaram muito o tripé escola, igreja, posto médico. Mas isso fazia sentido quando o papel do Estado não se fazia presente nessas regiões. E claramente a igreja não pode ficar parada. Mas hoje não faz sentido você criar um posto médico em um lugar em que isso não é de facto a necessidade. Então, nós temos que nos adaptar ao contexto. Eu lembro que em 1992, a altura que Angola experimentou, teve a primeira experiência de paz,
houve uma abertura para que as igrejas pudessem desenvolver projetos sociais. O que elas estavam a fazer? Todas elas estavam a criar postos médicos. Postos médicos, postos médicos, postos médicos. Não existe um projeto de sustentabilidade, é só posto médico, posto médico. Onde estão esses postos médicos? Nenhum quase funciona, estão todos fechados. Então não existe uma racionalidade na base da leitura, da necessidade, da região, as implicações do contexto, e não existe. E o pior é que parte desses projetos sociais, quem coordenava eram os pastores. Não tem capacidade para tal, não está formado para tal, mas como quer aparecer em tudo, então ele se torna o líder de tudo, meia volta o projeto morreu. E tem uma situação pior ainda. É que as várias agências internacionais que financiam esses projetos davam relatórios narrativos e financeiros. A maior parte das igrejas que receberam financiamento não conseguiram justificar. Então, várias igrejas perderam financiamentos porque não conseguiram justificar. O testemunho que as agências de desenvolvimento internacional ficaram, o facto que eles ficaram, e se você não consegue justificar bem, é que você desviou, não houve transparência. Entende? Certo. Então, você, como é um espírito oportunista, de vamos criar escola, vamos criar isso, ter projeto, mas é numa base oportunista, não é uma base de um sentimento de facto social. Então, pisaram, como diz o brasileiro, pisaram na bola, ficou um testemunho feio, não acabamos não sendo relevantes. Hoje temos um outro fenômeno. Você vê várias igrejas que construíram também colégios. Mas vai reparar que o objetivo desses colégios é de facto um objetivo lucrativo, para que esse projeto gere fundos para a igreja. Para a igreja. Certo. Então, a intenção da criação desses colégios, no fundo, ele não está baseado num fundamento social, num fundamento de facto de ajudar as pessoas. Não, isso virá. Mas o que ele quer, no fundo, é que isso vai dar algum dinheiro, a igreja vai passar a ter uma receita maior, então, e ali entra na senda dos vários outros projetos sociais que as igrejas têm. Bom, se ela criar esses projetos sociais e os proveitos desses projetos sociais estão sendo aplicados em outros programas sociais, eu não tenho problema com isso. Mas quando eles servem para pagar as despesas, a boa vida da igreja, já tenho problemas, porque parece que não estamos a ser coerentes, né? E a igreja é uma instituição sem fins lucrativos. Quando começa a manipular e criar instituições com fins lucrativos, você está perante a lei. Né? Vamos dizer assim, nem perante a Deus e perante a lei do país, continuamos a pecar duas vezes. Exatamente. Agora, eu sinceramente isso me incomoda bastante. Pelo menos nominalmente, Angola é um país maioritariamente cristão, mas não temos essa repercussão do ponto de vista de qualidade de ensino, do ponto de vista de políticas educacionais eficazes. Será que não existe um meio de vincularmos o caráter cristão à qualidade de ensino? O Oliveira fez mesmo menção a essa situação. Agora, há pouco na pandemia, Oliveira falou, professores, como é que é? Nenhum projeto sustentável e tal. Durante esse período, o que é que os professores estão a fazer e assim por diante? Então, será que não há um meio de nós, professores cristãos, não é? Influenciarmos positivamente, ou seja, fazermos valer a nossa fé
Só um detalhe, você é professor? Sim, sou, de facto, sou. Bom, eu acho que ser professor é uma das melhores, né, profissões, né? E, e você tem uma capacidade de influência muito grande. Você trabalha com a mente das Certo. pessoas. Ah, eu vou colocar aqui de duas maneiras. Ah, para desenvolver os sistemas de educação, por exemplo, aqui existem existem metas da União Africana em que os governos deveriam investir, agora não lembro se da União Africana ou das Nações Unidas, mas que deveriam investir até 20% dos seus orçamentos, né, É a gerais. Agenda 2030, não? Não, acho que é 20%. Não, Mas a agenda, o nome da agenda é Agenda 2030, até 2030. sim, não. Eu estou a dizer a meta do Orçamento Geral do Estado. É uma meta de Sim, investir, que 20% hoje ser investido no sistema de educação. Bom, de mas educação. nós sabemos, assim, como se pede que 10% seja para a agricultura, por exemplo. Bom, mas nós sabemos que nos nossos países isso aqui não é uma realidade e nunca vai ser. Porque, de facto, isso faz uma diferença muito grande. Porque é impossível você, numa escola hoje, faltar água, sem carteiras, e agora com o problema da Covid, sem nenhuma condição de biossegurança, o professor não tem nenhum material de apoio, materiais consumíveis, e uma caneta de cor é impossível, nunca tem. Não tem um livro, não tem. Então, o nosso sistema de educação não funciona mesmo. É preciso, educar exige dinheiro, exige um investimento. Sim. Mas isso é impossível. Angola tem mais de 2 milhões, agora deve estar na casa dos 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino. E esses números vão continuar a crescer, a população continua a crescer, né? A taxa de natalidade aqui em Angola é muito alta, o PIB não cresce, né? Então a capacidade do Estado de fazer cobertura quer as necessidades correntes, quer as necessidades de melhoria e quer as necessidades dos que estão a nascer agora, é quase impossível. Isto é um facto em que a nossa economia não consegue responder e as nossas escolas vão continuar assim. Mas, do outro lado, está a atitude nossa, a nossa cultura empreendedora de construção. Opa, tivemos aqui uma dificuldade, Oliveira caiu, a nossa internet está com muitos problemas. Por favor, me deem um sinal, vocês estão aí, digam alguma coisa nos comentários se estão, continuam aqui, temos muitas dificuldades com a internet, não sei o que é que se passa de facto. Oliveira caiu, deixa ver se ele consegue entrar novamente. Poxa, pessoal, é muito complicado a nossa internet, mas muito complicado mesmo. Vamos aguardar que ele torne a entrar. Vamos aguardar que ele torne a entrar. Eu acho que uma das maneiras de melhorar o sistema de ensino era também melhorar os serviços de internet, né? Nesse período de pandemia seriam muito úteis, né? Seriam muito úteis se nós pudéssemos então ter internet de qualidade para se tivéssemos internet de qualidade para então melhorar o nosso sistema de educação, né? Pronto, o Oliveira voltou, deixa adicionar-lhe. Pronto, voltamos.
Foi a minha. Caiu? Voltamos. Consegues Poxas. ouvir-me? Consigo, sim. Consigo. Pois se consegues ouvir. Bom, eu te ouço muito mal mesmo. Eu não sei. E a minha câmera, consegues ver-me? Consigo, sim. Também está a usar o Unitel? Não, eu estou com TV cabo, né? Ok. Pronto, podemos continuar? Sim, mas eu estava a dizer que tem um pouco a ver com a nossa cultura, e isso herdamos um pouco. E vamos começar de outro jeito. Os exemplos que eu dou agora, por exemplo, por exemplo, aquilo que nós entendemos de princípios de justiça, princípios de geração de riqueza, princípios de colaboração, então, uma série de coisas que nós não temos na nossa cultura. Nós simplesmente desenvolvemos um mecanismo consumista. Então, a busca pela solução, nós não temos, nós sabemos que estamos diante de uma pandemia, não conhecemos por completo como é que esse vírus se comporta, nós não sabemos quando é que haverá vacina, nós não sabemos o que será amanhã, e a pergunta é, então, vamos ficar parados? E muito mais que os nossos filhos podem ser os mais prejudicados no meio disso tudo. Você não imagina a implicação deles ficarem fechados em casa durante esse tempo todo que terá no processo deles de crescimento. Bom, aprendizagem, né? O mais agravante é a atitude dos professores. Nós só vamos voltar à escola quando houver as condições de biossegurança satisfeitas. Só que isso é uma realidade que pode ser que nunca vai aparecer. Nunca haverá álcool em gel para todos. Provavelmente não haverá sabão para todos. Mas eu ainda não vi os professores a se reunirem, buscarem mecanismos, alternativas. Eu vejo ONGs, até já vejo grupos de agricultores tentando produzir sabão. Eu não vejo professores a estudarem a implicação que isso tem na vida das crianças. Eu não vejo professores a se reunirem para tentarem melhorar, buscarem alternativas pedagógicas para responder à situação. Né? Os professores da função pública, por exemplo, sentem-se à vontade porque continuam a receber salário sem trabalhar. Se tornaram, eu acho que viram um fardo para o Estado. Inertes, completamente. Viram um fardo para a sociedade. Quer dizer, tem um status social, é professor, fica em casa sem fazer nada, não contribui, são 6 meses de confinamento, os médicos, enfermeiros, militares, polícias e outros, os agricultores, todos a se esforçarem, todos a tentar dar algum cabedal, cada um tentando ajudar, e os professores sentados. Nem para ele próprio, ele tenta melhorar as suas capacidades, os seus talentos. E vamos dizer aqui, parte da má qualidade dos nossos filhos, da formação dos nossos filhos, está nos professores. O professor mal sabe escrever. Sim. Os erros ortográficos do professor dão medo. E erros básicos. É verdade. A capacidade de construção de pensamento lógico de um professor. Você não acredita que aquele professor faz. Meu filho, quando começou a estudar, eu entendi que o nível de raciocínio que ele tinha, eu disse, quando chegar na escola, ele vai ficar bloqueado. E o sistema bloqueia mesmo, porque o sistema diz que mesmo que a criança tiver maior capacidade, ela tem que
tem que se nivelar com as outras crianças, então o professor não se esforça em fazer uma avaliação, em reparar se aquilo que a criança já sabe, então ele vai tentar colocar outra matéria. Não, ele repete de modo taxativo tudinho que está lá, que ele foi orientado, mesmo sabendo que algumas crianças já sabem. Então, o valor agregado que eles trazem para fazer com que a criança aprenda e ainda ganhe mais capacidade para pensar de modo mais profundo, construir pensamento, se questionar mais, é quase nulo. Então, eu acho eu acho que a classe dos professores é a que menos está a ajudar nesta pandemia. Me desculpem lá, mas a classe que menos está a ajudar é a dos professores. Continuam a reclamar pela rádio, sindicatos, porque não autorizamos os professores a ir para a escola, mas então dê uma solução. Entre o mal maior e o mal menor, vamos ficar com o mal menor. A pandemia vai passar? Não. Todos vão ter acesso à escola? Não. Há álcool em gel para todos? Não. Mas nós, professores, vamos tentar fazer alguma coisa para que, pelo menos, a nossa escola, um esforço dos pais, um esforço dos filhos, um esforço dos professores. Então, criamos aqui um circuito funcional. Agora, tentar entrincheirar-se e dizer assim, não, nós não vamos, não. E sabes, o nível de racionalidade, veja só, pela televisão passa alguns dos sindicatos a dizerem que não vamos, os que têm que testar primeiro todos os professores. Sabe, esse tipo de pensamento. Então, eu lamento, o teste não é vacina. Não te garante. Você pode fazer teste agora. Sim. E daqui a 2 minutos entras em contato com a pessoa infectada. E ele acaba te infectando. O teste não diz nada. Certo. E ainda tem outra coisa. O custo do teste. O custo do teste. Que economia é que tentar fazer esses testes todos? Não tem. Aquele teste, como é que chama mesmo? O mais caro, que está agora está 75 mil, né? E até tempo atrás no princípio só tínhamos aquele teste. Mas que país você queria testar todos os professores? E assim iria testar que todos os dias? É impossível. Então veja quando o professor desenvolve esse pensamento. Ele próprio, o pensamento dele, não está conectado com todas as circunstâncias do contexto. O contexto não é só biossegurança, o contexto é econômico. Está mais que provado que nos países que já sofreram a pandemia, algumas pandemias, e aqui em África nós temos os casos das... como é que chamam essas doenças? As doenças tropicais. Qual é mesmo? As doenças tropicais, os paludismos, as febres tifoides. Essas grandes pandemias altamente infecciosas, contagiosas, como é que chamam? Ok, as ébolas, não é? Exatamente. Os Marburg. Exatamente. Então, já isso é científico, em que os países que sofreram e continuam a sofrer muitos deles com estas pandemias, né? Houve mais pessoas que morreram com fome, porque o sistema de saúde acaba bloqueando os outros setores do que o número de pessoas que morreram de facto pela doença. Quer dizer, o Marburg ou a ébola acabou criando maior implicância econômica, gerando maior número de pessoas que acabaram passando fome e morreram, do que o número de pessoas que morreram de facto com a própria ébola. Então, esse tipo de pensamento precisa ser colocado dentro de uma matriz em que existem outros fatores em jogo.
E se o professor não consegue raciocinar assim, infelizmente, qual é o valor agregado que ele vai trazer para a sociedade? Que solução está a trazer neste momento? Quantos estudos os professores fizeram? Qual é a abordagem didática que foi melhorada durante essa época? Minha filha está a fazer tem um jovem que está dando aulas para minha filha via internet e eu estou completamente satisfeito. Penso que devia ser mais tempo, mas ele não é um professor da função pública. É um professor que esteve num colégio, fechou, ele teve que se virar. Olha que ele agora contratou uma outra professora, porque o número de solicitações é tão alto e ele está ganhando mais que os professores da função pública usando as tecnologias de informação e outros mecanismos. Estás a ver? E os nossos professores da função pública continuam bloqueados. Para mim, eu sinceramente não consigo entender isso. Que exemplo que vão trazer? Certo. Oliveira, eu queria perguntar-lhe, por exemplo, os nossos filhos, eles não estão sendo preparados. Eu quero voltar um pouquinho para a fé, né? Eles não estão sendo preparados para encontrar posicionamentos contrários. Por exemplo, a questão da ideologia do gênero, a questão de LGBTs pelas novelas, e ainda não é muito visível cá essa narrativa. Quando os LGBTs começarem a reclamar os seus direitos e a exigirem que as políticas públicas sejam desenhadas também voltadas para eles, como nós cristãos podemos nos defender dessas e outras situações? Bom, nós não vamos esperar que sejam as escolas públicas a ensinarem princípios de fé aos nossos filhos. Isso, claramente, é responsabilidade nossa. Nós, como pais, nós, como igreja, temos essa responsabilidade. Agora, e mais uma vez, nem todas essas abordagens são más. Por exemplo, a questão do gênero. Primeiro, é que as sociedades têm estado a debater isso de maneira errada. E claramente, as mulheres fazem sua luta e procuram buscar espaço para elas. Não estou falando daquelas ideologias do gênero, que todos somos iguais, que não existe diferença. Isto ali não existe. Isso ali é claramente uma ideologia. Mas em outras paragens, essas discussões já estão sendo visíveis e muitas delas ao abrigo das Nações Unidas. Por exemplo, até pouco tempo atrás, no Brasil, não é? Havia projetos de leis para a Câmara dos Deputados para defender essa questão de gênero, em que crianças poderiam mudar de sexo e assim por diante. Como nós podemos nos preparar para essas situações? Bom, eu não sei, eu não acho que isso seja uma agenda das Nações Unidas. Isso é uma agenda, e como eu estava dizendo, é que se nós não ensinarmos bem, se nós continuamos a alimentar outros modelos que são bastante culturais, então, e que não são funcionais, quem estiver de fora vai ser radical, vai ter outros caminhos, entende? Nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que falar com eles, nós temos que fazer com que eles se desenvolvam o seu pensamento. Isso é muito fácil. Agora, ele vai ficar adulto, ele também vai formar as suas ideias. O mais importante é que nós temos que fazer a nossa parte. E depois, quando ele ficar adulto, ele ficou adulto, ele toma as suas ideias, e ponto final. Agora, nós temos uma convicção da fé, e é isso que vai nos basear.
Mas o mais importante é ensinar as pessoas em condições. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Como a igreja faz tanta confusão, eu não sei, não são todas as igrejas, mas algumas igrejas, por exemplo, evangélicas, eu já ouvi pastores tentando ensinar, proibindo, por exemplo, as pessoas a não beber bebidas alcoólicas, com a justificativa que o vinho da Bíblia não tinha álcool. Você entendeu? Esse tipo de ensino é completamente fatal. Porque é só ele dar uma curva pelo mundo. É só ele dar uma curva pelo mundo que ele vai encontrar que os mesmos cristãos, os missionários que têm mandado aqui dinheiro, que estão a construir aqui as missões, lá nos países deles bebem. Você vê? Ele vai a cultura do vinho está em toda parte do mundo. Sim. O próprio povo israelita. E vai encontrar a própria Bíblia várias passagens que mostram do vinho forte. Entende? Se você continuar a ensinar assim, tem uma racionalidade, amanhã, quando ele descobrir, ele vai se sentir enganado. E é que nós continuamos a ensinar isso. Por exemplo, nós podemos continuar a falar mal de toda essa frente feminista, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, tal. Mas nós não estamos a resolver o problema do machismo. Entende? Sim. Nós continuamos a alimentar o machismo. As abordagens que sustentam os relacionamentos, as abordagens que sustentam a vida social entre homem e mulher, as famílias, né? Continuam a ser, na regra, completamente machista. Os nossos modelos de caracterização, se uma moça é ideal para casar com o nosso filho, é uma abordagem completamente machista. Então, o que se espera é que um dia um grupo de mulheres vai se mudar e vai criar qualquer mecanismo para se proteger. Então, o radicalismo, cada vez que nós tentamos sustentar essas abordagens, mais espaço estamos a dar para elas buscarem o radicalismo. Não existe diálogo, não existe pontos de convergência, não existe abertura para tentar entender por que isso criou, por que se transformou numa cultura, o que é que sustenta isso. Eu criei as minhas próprias abordagens. Eu pessoalmente, muito cedo, me libertei dessas coisas. Eu já me casei cortando todos esses modelos aí de influência da cultura. Né? Então, porque isso para mim não funciona. E não quero ficar parado no tempo. Sim, mas o Oliveira tem essa capacidade né, ou tem essa resiliência, não é? Mas nas nossas igrejas, infelizmente, muitos dos nossos irmãos não sabem como se defender desses posicionamentos que muitas das vezes são impostos pelo pastor, e o pastor é a voz da autoridade, não é? E temos aquele sentimento que se eu desobedecer, provavelmente serei mal visto e assim por diante. Agora, se nós olharmos, por exemplo, para as igrejas católicas, não é? Muitas delas têm escolas vinculadas à igreja, não é? E até universidades. E temos percebido que essas escolas têm uma certa qualidade de ensino. Olha, desculpa, eu não te ouvi bem. O que tem uma qualidade de ensino? As igrejas católicas, não é? Elas normalmente criam colégios delas a todos os níveis, desde o nível básico, nível médio até o nível superior, têm certas qualidades de ensino, não é? E com algum rigor, as pessoas que saem dessas escolas, dessas instituições católicas, saem com alguma disciplina, algum rigor, e só olhamos
para os ex-seminaristas, não é? E para muitos pais que meteram os filhos nas escolas católicas, os filhos têm uma capacidade de assimilação, uma disciplina assim, bem diferente dos nossos filhos que passaram nas escolas públicas. E eu queria saber qual é o segredo, Oliveira. Conseguiu me perceber agora? E isso que são fatores de disciplina, são fatores de ética, são fatores de exigências que o volume, né, vou dizer assim, o esforço feito nessas escolas normalmente é superior às das outras escolas. E eles têm essa vantagem. E veja que também eles têm um nível de discussão, de diálogo, que eles colocam já a nível dos estudantes, que é muito maior em relação às nossas escolas. Como, se você comparar um colégio de uma nossas escolas evangélicas, eles vão te doutrinar para você cumprir uma série de regras. Se você for para uma igreja católica, você passa, eles não vão te obrigar. Você tem sim uma série de fatores de disciplina que você tem que cumprir, mas as temáticas são analisadas de modo mais profundo, entende? Então, isso vai fazer uma diferença muito grande. Vai fazer uma diferença muito grande. Eu lembro quando eu, no seminário, quando estava fazendo teologia, e pastor chegou a falar que eu era do diabo, porque eu defendia alguns pontos completamente diferentes. Tá sabendo? Então, e o que acontece? Se você não permite as pessoas no seminário, vamos dizer que o seminário é um laboratório, um lugar que as pessoas desenvolverem os seus princípios, estão a fazer as análises mais profundas. Então, aqui deixar aqui um espaço das pessoas poderem navegar as diferentes áreas e depois elas próprias criarem as suas abordagens. Mas o que se procura é, se você pensar, se você sair de um azul escuro, azul mais claro, não tem problema. Então, esses modelos de ensino não ajudam. Não ajudam. E é um compromisso social mesmo. Há um compromisso social das escolas católicas. Elas estão, nesse momento, se tiver facilidade, eu prefiro colocar meu filho numa escola católica do que numa escola batista, por exemplo. Deus me livre colocar numa escola batista. Eu prefiro colocar numa escola católica. Entendes? Porque há uma preocupação social, de facto. E não é uma preocupação financeira. Nossas escolas estão preocupadas só com a questão financeira. É fazer dinheiro, pagou a propina, a escola conseguiu algum dinheiro, repassou, mas a qualidade de ensino, o fator social, a contribuição social da mesma, isso passa despercebido. Então, infelizmente, estamos assim. Continuamos tendo dificuldades, acho que perdemos Oliveira. Oliveira, você está aí? Alô? Alô? Eu acho que é melhor repetirmos essa live. Tendo dificuldade com... Sim, está péssima, né? Péssima. A internet não está a nosso favor. Pois é. Prontos, eu consegui perceber, né? Consegui perceber que o Oliveira percebe que há um rigor, há uma disciplina nas escolas católicas, não é? E eu também reconheço isso. O sentimento é recíproco, porque as nossas igrejas, não é, evangélicas, que criaram colégios, criaram postos médicos, elas visam a arrecadação, não é? E essa arrecadação, muitas das vezes, tem uma péssima política de prestação de contas, não é? E que faz com que muitas dessas escolas vão à falência. No entanto, Oliveira, será que mais cristãos no nosso contexto significa mais evangelização?
Consegue me ouvir? Consegue me ouvir ou posso repetir a pergunta? Olha, Mais cristãos. não consigo te ouvir. Eu consigo ouvir a tua filha no fundo. Eu não sei se é uma menina ou um menino. É um menino, é um menino. Eu vou repetir. Será que mais cristãos significa mais evangelização? Por exemplo, se tivermos uma escola, por exemplo, a escola pública com muitos alunos cristãos, esses alunos vão se repercutir em evangelização? A internet está mesmo muito mal. Oh, meu Deus do céu. E a TV Cabo foi fazer isso conosco logo hoje. Pois, eu não consigo te ouvir. Pronto, eu vou repetir novamente a pergunta. Será que mais cristãos significa mais evangelização, não é? Também não conseguiu perceber? Nada. Meu Deus. Deixa eu ver aqui o som. Alguma coisa assim, mais cristãos significa mais evangelização, como alguma coisa assim, não sei se é isso que você Exatamente, é exatamente isso, é exatamente isso. Bom, não, eu entendo que, não sei se você está falando de cristão como influência religiosa ou cristão, de facto, como pessoas convertidas, né? Em nenhuma parte da Bíblia você tem uma imagem de que todo mundo vai se converter. Relevância. Uhum. Aqui alguém colocou uma pergunta, né? As escolas vinculadas às igrejas têm uma responsabilidade moral muito grande, ou devem ter, embora algumas usam isso para ganhar fundos, mas tenho testemunho de bons estudantes vindo dessas escolas. Não, claramente, é que um ou outro estudante virá. Né? Agora, Sim. agora se tenta comparar isso com as escolas católicas, é 10-0. Então, É verdade, é verdade. um outro estudante É virá, verdade. isso é facto. Mas se você colocar numa tabela comparativa, vai ver que é 10-0. Bom, eu acho que uma sociedade que Uhum. tem mais cristãos, por exemplo, uma sociedade como Angola, que acho que deve ser, acho que o censo demonstrou uns 80 ou 70, não lembro bem, por cento dos angolanos que disseram que eram cristãos. O que se espera, o que se esperaria de um país com essa densidade populacional cristã é que alguns princípios que regessem a sociedade estivessem muito baseadas no princípio que pelo menos que a cristandade defende. E de facto não é isso que se nota. Não é isso que se nota. A maneira como lidamos com alguns desafios da vida, a maneira como tentamos quebrar regras, a maneira como não sabemos nos posicionar diante de uma ou de outra situação, mostra claramente que todo esse mecanismo de cristianização não funciona tão bem assim. Eu penso que escolas cristãs que ensinam as pessoas a raciocinar, escolas cristãs que ensinam a... Alô? Alô? Consegues ouvir-me? Eu não consigo te ouvir, não sei se você consegue ouvir-me.
Consegue ouvir-me? Pode continuar. Pode Sim, então eu tava, se consegues, continuar. se consegue, eu estava a dizer que as escolas que vão fazer uma combinação tripla entre a transferência do conhecimento teórico, a aplicação prática disso, o desenvolvimento de competências, capacidades funcionais. Consigo. E a capacidade de... pessoal, nós estamos com muitos problemas de internet. Estamos com muitos problemas de internet mesmo. Eu não consigo te ouvir bem. Não, Oliveira, se não conseguires, podes continuar. Eu consigo ouvir-te perfeitamente. Eu penso que há horas que a internet falha do seu lado, há horas que falha do meu. Então, para não termos que ter que parar sempre o diálogo e perder o fio, é melhor continuar. Mas como eu não consigo te ouvir, nem sei. Às vezes eu escuto um ruído. Certo. E, se calhar devíamos ter a conversa no outro dia. Hoje parece que não está um bom dia, não. Certo. Mas pronto, acho que vamos tentar dar aí uma conclusão, né? Para ver se deixamos a nossa conversa para um outro dia. Vamos apenas concluir estamos agora em 1 hora, né? Vamos talvez para aí 1h15, aí terminamos. Não, para terminar, eu diria que nós precisamos de desenvolver a nossa fé. Precisamos, e essa fé não pode estar alicerçada a um quadro de regras. Faz e não faz, pode e não pode. E se a fé estiver alicerçada a isso, não vai funcionar. A nossa fé tem que responder às grandes perguntas da nossa existência. Ela tem que ter uma ligação com o próprio Cristo de maneira bastante profunda. E tudo isso nós temos que nos colocar numa posição que somos ferramentas. Nós não estamos aqui simplesmente para consumir, mas existe um mandato, se entendermos que quando Deus criou o homem, já nos criou e já nos deu um mandato. É gerir a criação. Só que, por muito tempo, nós só desenvolvemos o outro lado, né? Que o fecundai-vos, né? Então, esse lado aí a gente sabe muito. Esse lado nem precisa perguntar. Então, o multiplicarmos isso ali saiu muito bem. Agora a outra de gerir a criação, nós não conseguimos. A partir desta máxima de que nós precisamos gerir a criação, essa é uma responsabilidade que depois cria um desdobramento muito grande. A única coisa que agravou é que a gestão da criação se tornou mais complicada porque pecamos. Mas a função gestão continua. Só que agora vamos fazê-lo de modo mais vai ser mais difícil, vai ser com o suor do seu rosto, mas a função continua. Certo. Então, é preciso entender isso, que cabe a nós trazer soluções, cabe a nós a dar nosso contributo, e não faz sentido cristão, professor, escudar-se porque falta álcool e gel na escola e assim não vai dar aula. Álcool e gel. Não faz sentido. Parece que a nossa fé não funciona, né? Não, é sua função você trazer soluções. Porque nós temos que gerir, nós temos que dar soluções para todas essas problemáticas que existem. Então, implicitamente,
antes de qualquer uma outra pessoa, qualquer outra corrente, qualquer outro grupo social tentar buscar soluções para esses problemas, nós já entendemos que, e à luz da Bíblia, que esta função nos foi dada, já está lá. E temos que nos apressar, temos que acelerar a trazer essas soluções. Então, eu entendo que a nossa cristandade devia ser assim. E é isso. Pois bem, no manual que eu enviei-lhe ontem, 7 áreas de influência, que é o manual onde nós baseamos essa série de lives, a autora Landa Coppel defende, não é? Algo que eu já havia feito, eu já havia passado num vídeo. Quem quiser depois pode ir lá visitar no nosso canal, canal Tempo de Salvação. Tem um vídeo onde eu falo sobre a educação dos filhos, né? Que com o globalismo, não é? Com a explosão da globalização, onde os pais têm a necessidade de ter 2 empregos para garantir qualidade de vida para os filhos, não é? Temos cada vez menos tempo para educar os filhos, temos cada vez menos tempo para estar com os filhos e auxiliá-los nos trabalhos da escola. Logo, o que nos resta é terciarizar a educação dos filhos, não é? Nos dias de semana, terciarizamos para os professores, cobramos responsabilidades aos professores e no final de semana cobramos aos professores da escola bíblica dominical e até os diretores de coral, não é? Quando vemos algum comportamento errado nos nossos filhos. Por quê? Porque não queremos tomar as rédeas da educação, da instrução dos nossos filhos. Logo, ela apresenta como solução a participação efetiva dos pais na educação dos filhos. Uma das coisas que nós temos a oportunidade de cuidar da criação e cuidar também da herança do Senhor, cuidar dos filhos, não é? Acompanhá-los nessa tarefa difícil que é a educação, não é? Que passa pela instrução e a própria educação. Agora, nós temos estado a ver uma invasão muito forte de ideologias, conforme falamos aqui já há pouco tempo, não é? E se os nossos filhos vão cair nessas ideologias ou não, vai depender da consistência do ensino que eles vão receber em casa, da instrução voltada para a fé que eles vão receber em casa e assim por diante, porque os dias são maus, não é? Mas ainda cremos que se nada no caminho do Senhor, até que ele se torna grande, não se desvia. Vamos marcar uma outra data, não é? Ou então vamos arranjar uma outra conversa, se calhar no domingo ou no sábado, isso se tiver disponibilidade, claro, para continuarmos com essa conversa e damos ênfase em determinados pontos que se calhar não fomos muito enfáticos, né? Então é isso, Oliveira, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e partilharmos esse tempo juntos. Obrigado também aos nossos irmãos que nos acompanharam, o caso da Vanessa, eu vi aqui a Vanessa, eu vi aqui a Raquel, vi aqui o Edvalson, vi aqui o Ambrosio Guvelos, a Chanete Ioca, esteve aqui também, deixa eu ver aqui nos comentários, estava também a Tati Flávio, muito obrigado por estar conosco, creio que estava também aqui o Levita Lírico, obrigado por participar nesta live, e esperamos nós teremos lives aqui em Influência. Então, muito obrigado por você estar conosco. Deus abençoe e continuação de boa noite. Oliveira, mais uma vez, nosso muito obrigado. E continuação. Tá bom. Um abraço para você e muito obrigado pelo convite. Vamos tentar uma outra oportunidade quando a internet estiver melhor.